Este é o podcast Servo de Cristo. Este é o terceiro episódio da série sobre missões. Hoje, Marcos Amado, Rubens Musso e Valdir Stenagel abordam o tema da missão urbana. Bem-vindos, Rubens e Valdir. Obrigado pela presença. E nesse podcast nós vamos estar conversando sobre missão urbana, que é algo que se tem falado muito ultimamente. Eu tenho pensado, principalmente com o meu contexto de missão transcultural, eu tenho pensado muito sobre a transculturalidade da missão urbana, porque você vai para a Indonésia, você vai para as Filipinas, você vai para vários países da África, Europa, etc. E é impressionante vermos as cidades e o número de pessoas, o número de diferentes grupos étnicos e as complexidades de toda a cidade. E, obviamente, é parte daquilo, do desafio que o Senhor nos deixou, de sermos testemunhas também entre essas pessoas. Sendo assim, Rubens, eu gostaria que você começasse, porque você tem lidado muito com a questão da plantação da igreja, com a questão urbana, mas primeiro ponto que eu gostaria que nós esclarecêssemos. Quando nós pensamos no século XXI, a questão urbana, nós podemos dizer que os problemas urbanos que nós encontramos em São Paulo são muito parecidos com aqueles problemas que nós vamos encontrar em Kuala Lumpur, que nós vamos encontrar em diferentes grandes cidades do mundo, como Cidade do México e etc. Ou se nós pensarmos na missão urbana aqui e na missão urbana do outro lado, tirando os aspectos transculturais, são muito diferentes. Qual seria a sua primeira impressão? Então, Marcos, eu diria que a primeira impressão é que há semelhanças e diferenças contextuais. Há semelhanças porque a urbanização é realmente um fenômeno aí mundial. Então, há vários elementos dessa urbanização que são semelhantes. Que você vai ver o impacto que é sobre as cidades. A cidade acaba sendo afetada por uma série de elementos que vêm da urbanização, né? É um fenômeno mundial. Você vê, por exemplo, eu acho que a gente está chegando a em torno de 60% da população mundial, pelo menos, vivendo nas cidades. Agora, nas grandes cidades. Você tem aí mais de 30 megacidades, cidades que têm pelo menos 10 milhões de pessoas cada uma. E aí você tem cidades aí que já ultrapassaram 20, 25 milhões, são várias, né? Agora, cidade, Marcos, não é só problema e pessoas. Eu acho que é complicado quando a gente começa a debater o tema e já pensando em problema. Tem um lado muito bonito da cidade. Cidade é um negócio assim formidável. Cidade é uma invenção de Deus. Eu não acho que Deus perdeu o controle das cidades. Então, eu enxergo a cidade de uma forma bem mais positiva, bem assim. Eu olho para a cidade como pode ser uma experiência ótima a cidade. Eu não vejo como problemática. E eu acho que e eu já vou direto aí no seu pescoço, Marcos, que é realmente pensar a cidade de forma negativa. E eu acho que a igreja pensa assim de forma negativa, né? A gente tem medo da cidade, a gente acha que a cidade é lugar do diabo, né? Lembra aquele quadrozinho bonito que a gente tinha na casa da vovó, que tinham dois caminhos assim, né? Um caminho estreito, que era um caminho do teatro, era um caminho do banco. Lembra aquele retrato bonito? Lembro, perfeito. E o caminho do céu era um caminho das montanhas, da jardinagem. Então, a gente tem um pouco dessa ideia de que a cidade é um lugar assim do diabo. Não é. A cidade é um lugar espetacular, Deus está presente, Deus não perdeu o controle da cidade. Mas essa é a tendência. Eu diria que, para começar esse bate-bola, a gente tem que olhar para a cidade como principal campo missionário aí nas próximas décadas. E Bom, eu estou tão de acordo com você, Rubens, que eu me mudei de São Paulo para um povozinho aqui no interior de 10 mil pessoas. Então, para você ver, o meu conceito de cidade é muito alto. Ele acha que ele está mais perto do céu, né, Valdir? Não, acho que tem... Mas, continuando, você disse, e daqui a pouco eu peço para o Valdir também,
Mas, continuando, você disse que existem, sim, algumas características que são parecidas. E eu vou insistir, apesar da bênção que é a cidade, eu vou insistir que você me diga, dentro de um contexto urbano, e se nós estamos falando de levarmos o evangelho na sua plenitude para esses lugares, quais são os grandes desafios que nós teríamos? E depois, sim, a gente pode conversar sobre as oportunidades. Ok. Você está diante de problemas sociais que são visíveis, não é? Então a gente não precisa destacá-los a todos. Você vê o sofrimento, a dor humana, você vê as feridas sociais são enormes. Então, eu acho que esse chamado diacônico da igreja, chamado nosso de servir, de curar as feridas sociais, são óbvios. Eu acho que tem vários problemas sociais muito óbvios aí em todas as cidades do mundo. E que, num certo sentido, você pensando em São Paulo em relação a outras cidades, aquilo que a gente via em São Paulo há 20 anos atrás, você está vendo nas grandes cidades dos Estados Unidos, da Europa. Então, as cidades, a urbanização trouxe uma igualdade maior em termos de problemas sociais, né? Se a gente fosse comparar 10, 20 anos atrás. Uma outra questão é que você está numa cidade com várias culturas, várias cosmovisões. Você tem vários tipos de formas diferentes de enxergar o mundo, e a gente precisa conviver com isso, no meio de uma grande pluralização, no meio de gente vendo diferentemente o mundo, enxergando o mundo de forma completamente diferente da nossa, né? Então essa tendência, e eu acho que também é uma grande oportunidade, é um risco, mas é uma grande oportunidade desse pluralismo, né? Eu, há 20 anos atrás, morei alguns anos em Toronto, que era uma cidade que já há 20, 25 anos atrás você tinha aí 150 nacionalidades diferentes convivendo, né? Então, meus filhos pequenos, na escolinha, cada criança era de um país diferente, né? E as igrejas com uma dificuldade enorme para juntar essa pluralidade étnica. Então a gente vive num mundo de pluralização. A gente vai ter que aprender a conviver com isso, com mais humildade, com mais diálogo, mais conversa. Mas então, nesse sentido, nós estamos enfrentando problemas semelhantes, né? Problemas sociais e problemas de diferenças culturais. Eu diria que são duas grandes áreas problemáticas que são semelhantes nos grandes centros, né? Ok. Valdir, Deus tem te dado o privilégio de viajar bastante, tanto com a visão mundial como com o movimento de Lausanne e outros envolvimentos que você tem, e não somente no Brasil, mas em diferentes partes do mundo. Você conhece um sem fim de cidades em diferentes partes do mundo. Quando você olha para essas cidades, como você entende isso como uma oportunidade que Deus está dando? Primeira coisa, Marcos, que eu diria que Deus é o Deus da oportunidade. E Deus é o Deus que nos dá a oportunidade nos diferentes contextos. Em segundo lugar, Deus é o Deus que atravessa fronteiras, né? Então, eu acho que essa visão um pouco idílica, né, da não-cidade, ela é um romantismo que não resiste à realidade, né? Enquanto a gente estava falando aqui, eu escrevi aqui umas palavras, né? E eu escrevi as palavras muito diferentes. E logo eu escrevi a palavra parecidos, né? Então, porque eu acho que essa foi a minha experiência, tem sido a minha experiência. Em determinado sentido, nós somos muito diferentes. As nossas diferenças se expressam também na nossa construção cultural urbana, né? Então, assim, se você vai para algumas capitais, né? Você vai para a Índia, você vai para Myanmar, você vai dizer, nós somos diferentes, a cozinha é diferente, o vestuário é diferente, então nós somos muito diferentes. Agora, as cidades nos uniformizam, né? Eu acho que essa é uma das coisas importantes. As cidades, elas nos uniformizam, com tudo o que isso significa, em termos de facilitando comunicação, linguagem, mas ao mesmo tempo trazendo uma globalização de complexidades, de problemas e de maldade, né? Por outro lado, a minha experiência é de que nós acabamos sendo muito parecidos na nossa humanidade, né?
Nós somos parecidos na forma como nós queremos o bem para os nossos filhos, nós somos parecidos na forma como nós queremos afirmar a vivência também do outro, da vivência da família. Nós somos muito parecidos, né? E essas duas coisas convivem, né? Essas duas coisas convivem. E até eu diria que essa pandemia nos mostra ainda mais como nós somos parecidos. Entendi. Porque de repente até lidando com os mesmos problemas e as mesmas dificuldades, né? Então, numa experiência desse período, a gente tem um grupo com gente de vários lugares, né? Da Índia, da Indonésia, da Austrália, e de repente eu vi, gente, nós estamos todos falando a mesma coisa em termos do desafio da pandemia. Eu acho que essa é uma das coisas importantíssimas para a missão urbana. Mas de repente isso já me tira um pouco do foco da tua pergunta, né, Marcos? Ok. Rubens, antes de começarmos esse podcast, nós estávamos falando você mencionou sobre a complexidade das cidades urbanizadas. Eu acho que eu entendo parte do que você quer dizer com isso, mas você poderia explicar um pouco mais, sempre tendo em vista a questão da missão? Eu talvez queira dizer, Marcos, que o centro urbano é um mosaico complexo, né? E ele, por ter centenas de culturas diferentes convivendo, e centenas de grupos étnicos, nações convivendo juntos, ele vai ser cada vez mais resistente a alguns métodos nossos de evangelismo, modelos de igrejas tradicionais. E vários daqueles modelos que a gente aprendeu nos seminários são modelos de décadas passadas que eles vão parar de funcionar. São modelos, às vezes, que a gente aprendeu a plantar uma igreja pequena numa cidade pequena, né? Então, esses modelos de igrejas, eles não vão atender às necessidades, às expectativas desse mosaico complexo, né, que é a cidade. Então, a gente vai ter que pensar em novos modelos de ministérios que sejam mais sensíveis às mudanças socioculturais, né? O mundo está mudando, a cidade está mudando, as pessoas que estão ao redor da comunidade é diferente. E a urbanização conecta a gente com o mundo inteiro. Então, esse pessoal que vem para a nossa igreja, eles estão conectados a culturas do mundo inteiro, via o YouTube, via o Spotify, a televisão, em vários dos programas, eles estão se conectando às grandes cidades. Isso vai alienando, a tendência de alienar essas pessoas, distanciá-las da realidade da igreja que eles estão vivendo. Eles vão no domingo, eles estão vivendo uma outra realidade da cidade. E quando a distância entre a realidade do domingo é muito grande da realidade do dia a dia, quando o domingo é muito diferente da segunda-feira, ou seja, o evangelho não é praticado, esse evangelho, você não sabe como obedecer esse evangelho na cidade, e você acaba sendo um cristão nominal, um evangélico nominal, né? Porque a gente está no momento, é uma complexidade étnica, cultural, de cosmovisões, de sonhos. Os problemas são os mais variados, dependendo do bairro, até, inclusive. Você parece estar numa outra cidade, né? Então, a gente vai ter que pensar novos modelos. Eu acho que eu estou pensando na complexidade nesse sentido. A gente vai precisar pensar novos modelos de igrejas. E agora, olhando ainda mais pós-pandemia, houve um processo de aceleração enorme da globalização em vários sentidos. Realmente, alguns estão dizendo até que agora a gente entrou no século XXI. 2020, a gente entrou no século XXI. E é verdade. É verdade. Agora não tem mais jeito, cara. É aquela coisa que a gente fazia, você é da minha geração, você é um pouco mais velho que eu, Marcos. Eu acho que você é bem mais, você parece bem mais velho que eu, mas você é um pouco mais velho. Pensei que você estava falando do Valdir. Não, o Valdir já ele está numa outra geração ainda. Baby boomer. O Valdir é um baby boomer, né, Valdir? Tô brincando. Mas eu entendo. A sensação que eu tenho, Marcos, é que o pessoal da nossa época do seminário não conseguiu entrar no século XXI ainda. Estamos em 2021. Tem muitas igrejas vivendo lá no século XX. E eles estão num bairro que o bairro já se transformou, já está globalizado, está urbanizado, está pensando de forma pós-moderna, neoliberal.
Então eles estão vivendo em dois mundos diferentes. Então isso vai alienando a igreja. Essa complexidade da igreja assusta, quer dizer, a complexidade da cidade assusta a igreja e, portanto, a igreja se fecha, né? E aí, consequentemente, ela se isola, né? Ok. Puxa, tem tantas áreas que a gente poderia... Eu estou pensando nas perguntas e estou pensando no tempo aqui que nós temos. Mas vamos lá, Valdir, o Rubens mencionou vários aspectos sobre a complexidade da cidade e creio que isso tem a ver também com o fato de que são as cidades que estão atraindo os imigrantes ou refugiados. Você tem visto a igreja brasileira se interessando por esse aspecto da missão urbana, que tem crescido de uma forma importante? E depois eu gostaria que o Rubens também fizesse um comentário em cima disso. Eu tenho visto que a igreja, segmentos da igreja brasileira, expressam essa percepção de cuidado e acolhimento, mas são expressões periféricas, né? Expressões periféricas da vida da igreja, em relação a toda essa realidade, né? Dos refugiados, que é certamente um dos desafios enormes dentro da complexidade da qual o Rubens estava falando, né? A complexidade dos centros urbanos, né? Rubens. Olha, Marcos, eu vou ser sincero com você, eu só vou achar que a gente está cuidando dos refugiados quando você encontrar igrejas multiétnicas na nossa cidade, bem estruturadas, saudáveis, igrejas não étnicas, estou falando multiétnicas. Eu acho que a gente tem uma grande caminhada até esse ponto. Eu acho que vai levar ainda décadas para a gente começar a ver boas igrejas brasileiras, multiétnicas, com um jeitão de Torre de Babel, com uma cara assim de Nova Jerusalém, e na liderança. E aí que tá, quando você tiver venezuelano no conselho das igrejas, na tesouraria da igreja, com manifestações litúrgicas assim bem palpáveis, aí eu vou dizer que a gente está realmente absorvendo esse ministério multiétnico, mas por enquanto eu concordo com o Valdir, é bem periférico, há muitas resistências, eu ainda acho que a gente está repleto de preconceitos. Nós somos etnocêntricos, a gente não gosta de falar, a gente fala que brasileiro é um povo assim amável, a gente fala que nós somos pacíficos, né? A gente tem esse lado de... nós somos um povo violento, preconceituoso em vários níveis, e a gente tem demonstrado isso lá em Roraima, a gente tem demonstrado isso em resistências no coração, nós temos resistências no coração para o imigrante. Eu acho que isso é visível. Então, quando você me falar, Marcos, aí em São Paulo, que você conhece bem, Valdir lá em Curitiba, olha aí, tem uma boa igreja plantada aqui, multiétnica, e tem pastor venezuelano, tem brasileiro, é uma torre de Babel. Aí eu vou dizer, nós estamos realmente vivendo esse espírito do evangelho. Agora, por exemplo, eu percebi, na época eu estava no Canadá, 20 anos atrás, que as igrejas não conseguiram fazer isso. Atualmente tem, 20 anos depois, há algumas boas igrejas multiétnicas que estão começando a compartilhar liderança, compartilhar finanças, compartilhar prédios. Quem sabe daqui uns 20 anos, Marco? Uma das características dessa urbanização é aquilo que você, Rubens, tem chamado de ambientes intergeracionais. E eu sempre penso em relação à igreja brasileira, até que ponto nós estamos entendendo isso e estamos preparados para lidar com essa questão intergeracional. Eu creio que você já mencionou um pouco sobre isso num dos seus comentários, mas explica um pouco mais. Quais são os grandes desafios pensando nessa questão urbana, mas que nós temos essas diferentes gerações com diferentes cosmovisões, inclusive, e o que isso significa para a gente? Porque a gente falou um pouco mais da questão étnica até agora, mas hoje em dia, você tem dentro de uma família 3, 4 gerações diferentes que pensam totalmente diferente umas das outras, falam línguas diferentes, parecem grupos étnicos diferentes. A avó, você pega uma avó com um neto e você
ver aquela senhora que nasceu antes da Segunda Guerra Mundial, conversando com um neto de 5, 6 anos, da geração Z, e você percebe o distanciamento, né, enorme. Então, como é que a gente vai lidar com essas questões intergeracionais? Porque você tem aí você tem num culto, no ministério, na igreja, gente que cada um tem uma prioridade, valores diferentes. O pessoal que nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, a gente da geração X, essas terminologias eu sei que são secundárias, eu acho, mas vale a pena a gente conhecer um pouquinho delas, mas porque na verdade você tem muito jovem com cabeça de baby boomer, você sabe, você tem baby boomer com cabeça de jovem. O Valdir, por exemplo, ele é um baby boomer, mas ele tem cabeça de geração X, né? O Valdir é um cara assim, sempre pra frente, né, Valdir? Não se preocupa, Valdir foi um elogio. Depois você vai ter a sua réplica aí. Mas você pega hoje uma moçada na rede social, parece que esse cara tá vivendo no século XVII, né? A teologia dele é lá do século XVI. Eu falo, onde que esse cara tá vivendo esse tipo de teologia, né? Mas de forma geral, o que eu quero dizer é que você tem 6, 7 grupos diferentes, ou gerações diferentes, às vezes no mesmo culto. Como é que você vai transmitir a mesma mensagem, fazer uma mesma liturgia, você comunicar as mesmas coisas para grupos totalmente diferentes, né? Então, eu acho que de forma geral é isso. E sem dúvida, começou aí com a geração X, né? Que desde nós começamos a ver o Blade Runner, a gente vê nascendo a Apple, Microsoft, a MTV, né? E aí por diante, até essa turma hoje. Vai chegando o PS4, o Xbox, Skype, e aí dali por diante começam em alta velocidade o mundo a se transformar. O que eu quero dizer é o seguinte, cada grupo desse tem valores diferentes, necessidades diferentes, tem sonhos diferentes, e colocar essa gente para conversar, para negociar, para chegar em meio termos, tem sido um grande desafio. E vai continuar sendo, né? E além de botar essa turma para conversar, você teria algumas sugestões para os líderes evangélicos? Como podemos lidar com isso? E gostaria que o Valdir pensasse também um pouco sobre isso. Você quer que o Valdir já responda primeiro, depois... Não. Depende, fique à vontade. Se quiser passar para o Valdir. Estou brincando, quem está ouvindo esse podcast e não ouviu o outro, sabe que a gente está nesse bate-bola aí já há um tempinho, né? Mas eu acho que primeiro tem a ver com culto. Viu, Marcos? Eu acho que a gente tem que pensar em construir novos modelos de cultos mais intergeracionais, que seja um ambiente de diálogo das diversas gerações, que a gente respeite os vários movimentos, as várias formas de espiritualidade, as várias manifestações litúrgicas, quebrando as polarizações. Eu me lembro que eu estava pastoreando uma época que estava evidentemente duas igrejas completamente diferentes. Uma igreja que queria uma tradição litúrgica mais antiga e uma igreja que queria uma tradição litúrgica mais contemporânea. Polariza. Quando polariza, a igreja acaba parando de dialogar. Então, um diálogo humilde que possa ajudar a gente a construir modelos diferentes de cultos. Então, eu começaria por essa área, no culto. Outra área importante é a própria educação, a educação bíblica, né? A escola bíblica talvez tenha que parar de se dividir em faixa etária. Esse negócio que a gente faz há décadas, de criancinha de um lado, adolescentes lá, a gente separa em departamentos por idade, tem vantagens, mas ele também cria uma série de problemas e separa. Talvez a gente precise construir alguns modelos de escola bíblica que sejam familiares, comunitários. Da mesma forma para pequenos grupos, né? A gente separa grupo por afinidade, separa... Cada 2, 3 anos tem um tipo de célula, um pequeno grupo diferente. Nós precisamos de projetos de ministérios da igreja que engajem a família como um todo e que essa turma consiga discutir os temas teológicos, bíblicos da igreja, juntos na igreja. Porque essa turma só se reúne no Natal, no almoço e domingo, e eles não estão debatendo o tema. E aí também tem a ver com a missão. E eu vou concluir por causa do meu tempo. Eu acho que teriam mais duas áreas importantes. Na missão, como é que a gente pode pensar uma missão de forma intergeracional, que foque no alcance de todos os grupos, e na liderança também. A gente precisa ter nas lideranças, os boards, governança da nossa igreja,
gente das gerações novas. Essa turma de 25, 30 anos está à frente de grandes empresas, eles têm condições, e vários deles são bons cristãos, mas eles pensam o mundo com outras categorias, eles enxergam o mundo melhor do que a gente em vários aspectos. Nós temos que trazer essa geração nova para trabalhar com a gente nas posições de liderança, de governança na igreja, junto com os anciãos. Então, construir um modelo de liderança intergeracional também. Eu acho que esse é o caminho. Muito interessante. Rubens, obrigado. Valdir. Não, eu estava aqui pensando que a gente tem muita dificuldade de dizer eu não sei, né? Um pouco nos últimos anos aí de ministério atuante como pastor numa igreja local, eu disse que foi o período, né? Eu já tinha décadas de ordenação, né? Mas foi o período que eu mais usei a palavra não sei, né? Diante da complexidade, da vulnerabilidade, né? Eu acho que a gente precisa conseguir dizer eu não sei. Ou seja, o tempo que nós vivemos, a complexidade que nós estamos enfrentando, a pulverização dos diferentes públicos, gerações, a questão do movimento, dos movimentos de povos, tudo que a pandemia trouxe, é quase como a gente diz, olha, eu preciso de um tempo para dizer não sei. Né? E tá bem dizer não sei. Acho que muitas vezes, como pastores, líderes, pastoras, a gente tem uma necessidade intestina de querer mostrar o caminho, né? E a gente acaba fabricando coisas. Então, assim, tem espaço para dizer não sei. A segunda, mas eu acho que a gente nunca, né, pode só dizer não sei. Acho que a segunda coisa importante é que a igreja ela tem uma resiliência muito grande, né? A igreja ela tem uma capacidade de atravessar povos, gerações, ela tem uma capacidade de escuta e de renovação que é muito boa, né? Nós somos fundamentalmente, como igrejas, dependentes do sopro do Espírito, que sopra onde quer. E poder, né, de novo dizer, olha, não sei, mas ao mesmo tempo escutar a palavra de Jesus que diz, esperem aí, o Espírito vem. Então e que esse Espírito, ele como essa missão é de Deus, esse Espírito nos leva a discernir a voz de Deus, os sinais e os tempos que nós vivemos. E a terceira coisa que eu diria, Marcos, é que nós precisamos diagnosticar as nossas próprias resistências, né? Porque nós somos todos filhos do nosso tempo, gostamos das nossas fronteiras, né? Eu estava aqui, uma imagem que estava passando aqui na minha cabeça é a visão de Pedro, né? Lá em Atos, acho que é Atos 10, né? 10, 11, uma coisa assim, né? Mas essa visão de Pedro, onde o Espírito mostra para ele essa visão que Pedro tem, dessa mistura, né? E que vai para além dos universos dele, e que ele diz, não, eu não vou, né? E o Espírito diz, vai. E onde a casa do Cornélio passa a ser esse lugar do diferente, né? Então, assim, eu acho que o que o Rubens falou antes, né, Rubens? Nós vivemos numa igreja, como igrejas, nós somos extremamente resistentes a mudanças. Nós somos conservadores nos nossos costumes, nas nossas culturas e nas nossas estruturas. E olha, o que eu estou falando como pastor luterano. Ó, se quer né, uma igreja que nesse sentido tem dificuldade de mudar, é essa igreja, né? E que o evangelho, ele sempre bagunça com a gente. Então, esse é um tempo como líderes, onde a gente não apenas vai dizer não sei, mas a gente também vai deixar o Espírito Santo dizer pra gente, olha, você está errado, cara, você está muito fechado, você não tá discernindo o Espírito, você está preso no teu universo monocultural, você está preso à tua etnia, você está preso à tua cultura, abre. E o Espírito dá conta dessa complexidade. Eu não dou. Né? E ele nos leva a essas experiências, e nesse sentido, Atos é toda uma história, né?
de travessia de diferentes culturas, encontros, complexidades. Caramba, a partir daquele pequeno grupinho de Jerusalém, Deus faz isso. Então, graças a Deus que Deus faz isso. Isso não nega a complexidade, mas isso dá esperança, né? E até um pouco de paz para os nossos corações, para um tempo tão conturbado que a gente vive, né? E tão complexo. Muito bom. Mas, Valdir, eu comecei a ter mais esperança nos luteranos a partir da minha experiência no ano passado, retrasado, em que eu vi que a igreja, na cidade de Belém, na Palestina, a igreja luterana, além de evangélica, era a mais vibrante, a mais atuante, a mais participativa, e eles estão causando um impacto tremendo num contexto que também é urbano, mas tem uma série de outras implicações também, que é um desafio tremendo para a missão. Eu tenho visto, eu lidero uma organização missionária, e recentemente eu cheguei à seguinte conclusão. Nos meus 60 anos, eu desisto de tentar entender toda esta complexidade por mim mesmo, e eu comecei a chamar pessoas bem mais jovens para estar bem mais perto de mim. Vocês acham que existe uma certa dificuldade e resistência da parte dos pastores com mais experiência de entender que esse é um momento mais do que ideal de envolvermos as novas gerações, principalmente pensando no aspecto que o Rubens estava dizendo, que não é que nós não temos categorias, eu estou pondo essa palavra na sua boca, Rubens, mas nós temos sim, mas já são muito diferentes do que aquelas com as quais nós lidávamos no começo dos nossos ministérios. Mas, no geral, o pastor brasileiro, o líder brasileiro, será que está conseguindo fazer essa transição sem se sentir ameaçado? Não. Pronto, eu respondi. Mais alguma pergunta, Ok, Marcos? próximo. Não, eu acho... Desculpe, Rubens, eu posso, né, assim... Marcos, eu acho que você está falando de mim, né? Eu acho que todos nós somos o Pedro resistente, para usar essa imagem anterior, e que nós precisamos de uma invasão do Espírito para abrir os nossos olhos e ouvir e caminhar com uma geração mais nova. Eu acho que tem um fator ainda que muitos dos nossos líderes, muitos de nós, temos tido uma espécie de uma vivência pioneira, né? Começaram as suas organizações, plantaram as suas igrejas, né? E isso fez com que tivesse muito attachment, fizesse com que, né, você está muito preso, aquele negócio não existe sem você e não vai sobreviver sem você, né? E aí eu acho que o que nós precisamos hoje é do Espírito de Deus que diz, como Deus disse para Moisés, você não vai lá para o outro lado, você vai morrer. Né? E agora é com Josué. Né? Graças a Deus por esse Espírito de Deus, porque por nós, de fato, a gente precisa de uma geração mais marcada pelo pioneirismo, de uma outra geração que vai também trabalhar follow-up de algumas dessas coisas e ter a liberdade de ser pioneiro nos seus universos e à luz das suas complexidades e oportunidades. E essa é a riqueza da igreja, não é? É verdade. Realmente. Todo o processo de transição é difícil, Marcos. Eu não conheço quase nenhum processo de transição de uma igreja grande, de um pastor pioneiro, que ele tenha conseguido fazer um bom processo para uma segunda geração. Na verdade, você está nos seus 60, eu estou nos meus 50, mas tem gente da geração anterior que ainda não passou o bastão para nós. Eles estão segurando o bastão e eles vão levar o bastão até o sepulcro, né? E eles vão morrer com o bastão na mão. Porque eu acho que é uma dificuldade, e nós vamos ter dificuldade de passar o bastão. Entenda essa ideia de passar o bastão como cetro da liderança, do poder, da influência do ministério. Eu acho que é uma dificuldade inata de todo ser humano, né? Nós temos dificuldade de olhar para essas próximas gerações no sentido de que eles estão capacitados já a assumir, né?
E mais do que isso também, Marcos, é que é um momento que nós precisamos, na verdade, de mentores jovens. Quando eu tinha 25, eu procurava mentores na faixa dos 50. Agora que eu estou com 50, eu estou procurando alguns mentores na faixa dos 25, 30. Porque eles estão compreendendo um mundo que é um mundo diferente. Aquele mundo moderno no qual eu cresci não existe mais. É um mundo pós-moderno. Ele não se sabe direito o que ele é. A gente só sabe que ele é pós aquilo que havia, né? Não tem nenhum nome ainda para essa coisa, mas ele só não é aquele mundo que a gente vivia. Ele é pós, ele vem depois daquilo. Mas é um mundo que realmente mudou. Por mais que a gente leia, estude, a gente não vai conseguir compreender plenamente esse mundo. E você faz certo de se cercar de alguns desses líderes jovens para poder compreender esse mundo. Eu me lembro de uma história de um líder da igreja africana, contando como é que os leões velhos caçam com os leões jovens. Leão velho com juba grande, tem o grito, bonito, mas ele não tem mais força e energia para sair atrás da presa. Então o leão velho fica de um lado, com a juba grande, e aí ele manda os leõezinhos novos do outro lado lá para ficar de olho. Quando ele dá o urro aqui, as presas saem correndo, os bichos saem correndo do outro lado, aí o leão novo vai lá e cata a presa, ele que sai na corrida, né, atrás, e depois aí se juntam para comer. Agora, quem tem a prioridade é a leoa, né? No final das contas, a gente tem que dar para a leoa o primeiro pedaço, né? Mas eu acho que aprender a caçar em time, aprender a caçar junto, eu acho que seria uma forma da gente olhar para o futuro. Muito bom. Terminando, nosso tempo já praticamente se foi. Eu gostaria que vocês comentassem rapidamente sobre o papel das mídias sociais dentro de um ministério urbano. Como é que vocês têm avaliado as mídias sociais, que obviamente todos nós entendemos como uma ferramenta poderosa, mas dentro do contexto da missão urbana, qual o papel dessas mídias sociais? Acho que uma das coisas que a gente aprende com a Bíblia, né, teologicamente falando, é que na criação de Deus você tem uma dimensão de bênção e de maldição, né? Gênesis 1, 2, Gênesis 4, e que você precisa ter uma liderança de discernimento que vai estabelecendo as palavras, né, para as oportunidades e os riscos, a bênção e a maldição. E eu acho que nesse sentido acontece também com as redes sociais. Algumas delas são, eu diria, mais adequadas ao Evangelho do que outras, mas fundamentalmente eu diria o seguinte: redes sociais sem corpo, elas têm a tentação enorme de se tornarem maldição. Redes sociais em corpo de Cristo, corpo de autoridade, corpo de liderança, corpo de escuta, elas têm o seu lugar, e que a igreja é fundamentalmente vocacionada para ser esse corpo, essa comunidade. Mas você quer dizer que tem que ser um corpo presencial, ou ele pode ser um corpo... Bom, eu diria que essa é uma das perguntas, Marcos, que provavelmente na minha geração, eu diria, ela precisa da relacionalidade, ela precisa do contato. Eu acho que, pessoalmente falando, é muito difícil para mim conseguir entender construção de comunidade sem relacionalidade, sem vínculo de ternura e sem vínculo de confiança. Se esses vínculos conseguem ser construídos dentro de outros patamares, eu acho que a gente ainda não sabe. Hoje, eu diria, é muito arriscado. Tá, entendi. Rubens. Eu acho que há uma implicação muito grande para muitas coisas que a gente faz na igreja, as redes sociais. Uma delas, por exemplo, é a pregação, né? A gente sabe que a atenção, o nível de atenção das pessoas diminuiu. Então, se você continuar pregando aquele sermão de 45, 50 minutos, você vai ter dificuldade para as pessoas conseguirem te acompanhar. Depois de 15, 20 minutos, o que o pessoal está dizendo hoje, eu acho que é um bom tamanho que o TED faz, né? Eu gosto muito daquele estilo de palestras de 20 minutos, 22 minutos, do modelo TED. Acho que vale a pena a gente estudar, inclusive, o modelo TED, que tem mais de 1 bilhão de acessos, é um projeto assim enorme no mundo inteiro,
para a gente pensar em como se comunicar, não é? A comunicação é muito mais visual, então esse fato da visibilidade faz com que as pessoas escutem menos. Tem inclusive teóricos falando bastante sobre isso hoje, que nós vivemos num mundo de surdos, porque você ouve, mas você não ouve, quer dizer, você vê, mas você não está mais ouvindo. E por isso você quer falar. Então, quem não ouve, fala demais, né? Então, nesse mundo de visibilidade, a gente vai ter que repensar alguns dos processos e modelos da igreja. As redes influenciam. E tem gente influenciando, para o bem e para o mal, como o Valdir falou. E, na verdade, eu acho que um conceito hoje na comunicação é que todo mundo é um influenciador. Todo mundo é um influenciador. Então, se você começar a falar, você vai influenciar. Nós podemos deixar na mão dos maus influenciadores, ou nós também podemos, de alguma forma, influenciar. Então, é inescapável, nós vamos ter que mexer com mídias. Inclusive, foi uma decisão que eu tomei. Eu fiquei angustiado durante a pandemia, refleti bastante, mas eu entendi que eu precisava fazer um canal de YouTube. Eu precisava entrar na mídia. Então, mês passado eu comecei um canal de YouTube. A propósito, já vou fazer uma divulgação, inscreva-se no meu canal, por favor. mas eu estou brincando. Mas a questão é que eu achei que é inevitável. Nós vamos ter que falar, nós vamos ter que participar. Por quê? Quem está falando, muitos desses influenciadores estão dando vexame, são superficiais, eles não têm uma boa teologia, estão falando em nome da teologia. Estão dando 2, 3 dedos de teologia, mas eles não entendem nada da teologia. Então a gente vai precisar aprofundar essa discussão, analisar de uma forma mais bonita, mais completa aquilo que é o evangelho, que é a fé. Então é inevitável, Marcos. Nós vamos ter que nos envolver, engajar com as mídias cada vez mais e vamos trazer a boa influência do evangelho para as mídias. Mas se é mais visual, se é mais a capacidade de... Eu não diria de retenção, mas você mencionou a capacidade de concentração é menor. Não corremos o risco de um discipulado mais raso, menos consistente, porque isso leva a um imediatismo? Não necessariamente. Eu tenho encontrado na nova geração muita gente atrás de bons cursos, procurando cursos com profundidade, procurando EADs, procurando fazer faculdade de teologia. Eu acho que os métodos são diferentes. O modelo é diferente. Você pode se comunicar em 20 minutos, Marcos, um excelente sermão com melhor qualidade do que um sermão em 45. Acho que a questão é a densidade, a intensidade, o que se fala hoje, essa tridimensionalidade da comunicação. As pessoas querem ver, elas querem sentir só. Você tem que envolver as sensações, as emoções das pessoas na hora de comunicar. Inclusive, esse lado do storytelling, né? O storytelling, contar histórias, reflete justamente na comunicação esse desejo de você trazer o visual para as palavras, né? Então, muda a tecnologia, muda as estratégias, nós vamos ter que repensar os nossos cursos de comunicação e pregação nos seminários, com certeza. O que eu diria é que também, né, Marcos, a gente não pode pressupor de que até agora os modelos que nós usávamos produziam um discipulado profundo e consistente, não é? E que a pandemia mostrou que não, né? Então, assim, precisa fazer esse reconhecimento, né? E, ao mesmo tempo, fazer, de alguma forma, são experiências novas para ver em que medida elas geram uma qualidade de vida e uma transmissão do evangelho que aponte para Jesus, não é? Sempre de novo. Bom, estamos terminando. Não sei se vocês souberam já de um líder muito conhecido, de uma igreja protestante muito sério com a teologia, que ele decidiu agora que ele vai ter uma igreja online e está convidando todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que se unam a ele nessa igreja online. Por isso que eu fiz essa pergunta, Valdir, sobre estar presente, né? Mas eu acho que esse é um dos desafios que nós temos, e nós vamos ter que buscar aí um meio de campo, mas só realmente com a graça do Senhor e que o Espírito Santo esteja
nos dirigindo. Agradeço muito, Valdir, agradeço muito, Rubens. Creio que foi muito produtivo e que Deus continue tendo misericórdia de nós. Amém. Grande abraço a todos. Obrigado. Abraço. Grande abraço. Obrigado, gente. Tchau. Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.